Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast e também videocast Energia 360, um produto do grupo O Setor Elétrico. Meu nome é Flávia Lima, eu sou head de conteúdo aqui do grupo, sendo responsável pelo Instituto Setor Elétrico, e juntamente com o jornalista Ed Freitas, editor da revista e do site do Setor Elétrico, vamos conduzir aí a conversa de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Flávia, como vai? Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. No episódio de hoje, trataremos do tema iluminação pública, com destaque para as mudanças trazidas pela publicação da norma ABNT NBR 5101, que trata sobre a iluminação viária, né? Então, vamos discutir os impactos desta norma para os profissionais e para a indústria de iluminação. E falaremos também sobre tendências, desafios tecnológicos e questões ambientais. Isso aí. E para nos ajudar a explorar esse tema com mais autoridade, a gente convidou dois grandes especialistas que são muito conhecidos no mercado de iluminação. Estamos aqui com a Juliana Ivashita, que é arquiteta especializada em sistemas de iluminação com ênfase em eficiência energética. A Juliana tem ampla experiência com desenvolvimento e avaliação de produtos e projetos de iluminação, e também com atividades laboratoriais de ensaios fotométricos, elétricos e mecânicos. Participa ativamente das comissões da ABNT com foco em iluminação e atualmente é diretora da Expert Soluções Luminotécnicas. Juliana, muito bem-vinda. Olá, Flávia. Tudo bem, Ed? Um prazer estar aqui com vocês. Flávia é colega de longa data, né, do setor elétrico. E é uma honra estar aqui com o Luciano para a gente conversar um pouquinho aí sobre a 5101. Outro convidado nosso aqui, Luciano Rosito, que é engenheiro eletricista, especialista em iluminação e em iluminação pública, é coordenador de uma comissão de estudo da ABNT COBEI, que trata sobre luminárias e acessórios. É também da comissão de telegestão da Associação Brasileira das Concessionárias de Iluminação Pública. É palestrante, professor e colunista da revista O Setor Elétrico. Tem passagem por grandes fabricantes como GE, Philips, Tecnova. Desde junho de 2023, é diretor da BEG Brasil, empresa especializada em controles de iluminação. Bem-vindo, Rosito. Opa, obrigado, Ed, Flávia, Juliana. Também, para mim, é muito bom estar aqui hoje com vocês, comentando sobre os avanços da 5101, sobre iluminação viária, tantos temas, tantas coisas que estão acontecendo nesse momento no Brasil. Muito obrigada, Luciano. Antes da gente entrar efetivamente no foco central da nossa conversa, que é a publicação recente aí da NBR 5101, vamos tratar aqui, trazer um pouquinho o cenário que a gente vive hoje, né? Começando pela Juliana, né? Como ela até já adiantou, a gente já se conhece já há longa data, a Juliana está há muitos anos nesse mercado, também já trabalhou em grandes empresas, hoje tem a sua própria empresa aí de treinamentos, consultoria, projetos. Juliana, conta um pouquinho para a gente assim, um panorama breve, obviamente, né, de como é que está a iluminação pública no Brasil hoje, assim, principalmente em termos de eficiência. Qual que é a sua avaliação? Bom, Flávia, eu acho que assim, na iluminação pública, assim como na iluminação em geral, os últimos 10, 12 anos, a gente teve uma revolução muito forte, né? Com a entrada do LED, a eficiência dos produtos aumentou significativamente, né? Então, começou a ter vários retrofits, né? Vários projetos novos, com iluminação com LED, e iluminação pública seguiu pelo mesmo caminho, né? Então, o LED já quando foi lançado, né, ele já era muito mais eficiente que as fontes convencionais. No caso de iluminação pública, uma luminária com lâmpada de vapor de sódio ou vapor metálica. Então, já logo de início, já tinha uma grande vantagem na substituição em função de eficiência, mas tinha a questão do preço, que era bem mais caro, menos acessível. Então, o retorno do investimento no início não era tão vantajoso como a gente vê hoje. Então, hoje, a gente tem esse LED muito mais eficiente, então,
imaginamos, assim, 10 anos atrás, as melhores luminárias estavam em termos de 100 lumens por watt, sendo que hoje a gente vê fornecedores aí com luminárias com 190 até 200 lumens por watt, né? Então, teve um aumento significativo em relação à eficiência luminosa, lumens por watt, uma melhora também em relação à vida declarada, né, de 50 mil horas para até 100 mil horas do produto. Então, isso também é um grande fator que impulsiona essa substituição de tecnologias antigas pelo LED. E também o fator preço, que inicialmente era super caro e hoje está super acessível. Então, o que a gente vê hoje é realmente os municípios trocando a iluminação antiga, né, com lâmpadas convencionais, por luminárias com tecnologia de LED. Né? Então, isso a nível Brasil como um todo. Então, muita iniciativa em relação à própria prefeitura, usando recursos da COSIP, ou parcerias públicos-privadas. A gente vê muitas PPPs em grandes municípios fazendo essa modernização do sistema de iluminação, né? E também os programas do próprio governo, né? Do Reluz, do Procel, né? Que também vem fomentando essa substituição com recursos aí, auxiliando os municípios nessa substituição. Então, é um caminho sem volta, né? A gente já vive nas cidades com iluminação com LED, né? Então, assim como a gente vê também nos ambientes internos, né? Então, acho que resumidamente é isso. Então, acho que a próxima oportunidade de fala aí já pode ser para o Rosito, de um assunto que ela também tocou, né, a Juliana, que é sobre a mudança de responsabilidade, né? Desde 2014, a iluminação pública ela está sob responsabilidade dos municípios, ou seja, há 10 anos. Como isso impactou a qualidade, a gestão da iluminação pública no Brasil, Rosito? Qual a avaliação que você faz desses 10 anos? Bom, a gente teve avanços significativos aí, desde o modelo de gestão, né? Mas antes disso, a gente teve um bom período de discussão, né, para a transição, para essa transformação que se teve. As distribuidoras de energia, as que ainda tinham o parque sob sua responsabilidade, fizeram essa transição. Isso veio de um artigo no final da resolução 414 da ANEEL, que já não existe mais, que já foi atualizada para a resolução 1000, né? Ou seja, a gente está tendo constante evolução, e naquela época se discutia muito como seria isso, quais seriam os desafios dos municípios. Desde o recebimento dos ativos, que muitas vezes estavam deteriorados, com baixa eficiência, o custo, que o grande receio da prefeitura era aumentar esse custo, mas, ao mesmo tempo, se teve a aplicação da COSIP, a gente, como cidadão, acaba absorvendo uma parte deste custo, mas que não simplesmente aumentou o custo de passar para a distribuidora, para a prefeitura, mas, por atribuição e com esse entendimento da ANEEL e da transferência dos ativos, as prefeituras se profissionalizaram nesse sentido, qualificaram, muitas vezes, os técnicos municipais, assumiram e adotaram novos modelos de gestão, e não simplesmente pagar uma fatura de energia por uma diferença de tarifa para a concessionária fazer. Então, acho que nesse período as prefeituras assumiram sua responsabilidade e conseguiram diversos avanços, muitas prefeituras se organizaram em consórcios para fazer essa gestão, outras instituíram a COSIP, fizeram também projetos de parceria público-privada, hoje a gente está aí no final de 2024, em torno de 130 e 140 contratos assinados, mais de 140 cidades beneficiadas, milhões de pontos sendo geridos por parceria público-privadas e outros modelos de gestão também. Então, houve nesse período, sim, um grande avanço, busca por eficiência energética e busca por redução de custo para fazer uma melhor gestão da iluminação pública. Vou voltar aqui no tema do LED com a Juliana, porque realmente o LED assim, veio para ficar, né? A gente que está no setor há muitos anos, eu, né, como jornalista cobrindo tal, mas eu lembro que lá atrás o LED era usado só como sinalização, né? Como indicação, às vezes até iluminação arquitetural, mas assim, no detalhe, hoje a gente vê assim que a iluminação geral, assim, o LED já está dominando, né? E como é que está caminhando essa transição para a LEDificação na iluminação pública? Dá para mensurar assim o que falta, em qual percentual que a gente tem hoje, e quais são as vantagens e desvantagens, se é que há alguma, Juliana?
cidades estão cada vez mais... Não sei te precisar qual a porcentagem atual das cidades, dos municípios brasileiros que já estão com LED, talvez o Luciano tenha esse número, mas, assim, você vê São Paulo já 100%, né, tá com LED. E cada vez mais a gente vê municípios entrando, né, ou em PPPs, ou por iniciativas próprias, ou com recursos do Procel, nesse caminho da edificação. Agora, acho que é importante falar que essa substituição não é apenas devido à eficiência energética, né? Eu acho que é um ponto, sim, importante, mas existem outros fatores que também é uma grande vantagem a substituição da tecnologia, né? A gente pode falar em relação à qualidade da luz, que ela é muito superior em relação à qualidade de uma lâmpada de sódio, por exemplo, onde a gente tem uma reprodução de cor muito ruim, né? Então, hoje o LED, mesmo tendo uma recomendação de IRC maior ou igual a 70, ele é muito maior do que o IRC de 20 que a gente tinha em uma lâmpada de sódio, né? Então, você vê que a qualidade cromática, ela é muito melhor, consequentemente, a qualidade dos espaços também, né? A percepção da luz, a reprodução, a sensação de segurança, né? Então, tem vários impactos que a questão do LED traz como vantagem, né? Então, com essa substituição também, os níveis acabam aumentando, muitas vezes também porque as luminárias antigas estavam já depreciadas e tudo mais, então você também, além da qualidade da luz, você tem um aumento dos níveis de luminância, né? O que também é relevante para essa questão da segurança pública, né? E um outro ponto também que é importante falar é que o LED, ele não tem mercúrio, né? Então, ele não tem metais pesados como as lâmpadas antigas, né? Então, em questão de sustentabilidade também, ele é muito mais relevante aí para as práticas, né, que hoje em dia são necessárias, né? Então, acredito que esses pontos enfatizam ainda mais a importância dessa edificação. Interessante. Aqui em Brasília, né, eu fico aqui em Brasília, e esse movimento a gente tem observado em várias capitais, várias cidades, vários municípios, que é realmente a substituição, né, dessa iluminação mais antiga pelo LED nas vias públicas, por inúmeras razões. Mas agora, indo diretamente ao principal tema do nosso podcast de hoje, né, que é justamente a NBR 5101, e aí eu queria fazer uma pergunta aí para o Rosito. Essa norma, ela foi criada, né, entrou em vigor em março de 2024, ou seja, estamos aí com pouquíssimo tempo digamos assim, de validação da norma, né? Então, nós gostaríamos de saber quais as principais mudanças, né, que essa regulamentação trouxe e o que isso vai impactar na iluminação pública no Brasil. Bom, principais mudanças, indo direto ao ponto, né? O título da norma mudou, o escopo da norma mudou. Essa foi uma das principais mudanças no início, que ela deixou de ser para a iluminação pública e virou para a iluminação viária de espaços públicos e privados. Sempre se tinha essa dúvida se era aplicável ou não, então agora está melhor definido, o escopo da norma mudou. E durante os 7 anos de revisão, passaram 5 coordenadores, eu era o coordenador quando iniciou a revisão, como eu já estava com outra comissão, entreguei, e depois passaram mais 4 coordenadores até a publicação da norma. Então, os principais pontos de mudança foram feitos durante a revisão em grupos de trabalho para tratar de cada capítulo. Já comentei do escopo, né? Uma das outras, da principal modificação foi uma nova classificação das vias, que muda completamente o conceito de V1 e até V5 e P1 até P4, introduz uma nova classe, introduz uma tabela de avaliação com vários critérios e fatores de ponderação, os valores de ponderação que vão aí compor, vão determinar qual o nível, qual a classe da via, de acordo se ela é uma classe M de tráfego motorizado, C de conflitos ou P de pedestres, sendo que a P de pedestres, a própria classe está bem melhor definida, englobando a parte de praças, parques
onde circulam as pessoas, e eventualmente até onde não circulam, tem textos na norma que explicam sobre isso. Então, ela definiu melhor essas classes. Isso veio de uma publicação internacional, de uma norma internacional, que muitas partes foram aproveitadas. Outras modificações foram uma revisão na malha de medição, ficou também muito mais fácil de enquadrar, de colocar no software. Alguns softwares não era possível, inclusive, fazer essa malha no modo rápido de cálculo. Uma maior atenção à poluição luminosa, uma maior atenção a aspectos ambientais. Também, dentro dessa nova classificação, a classificação dinâmica das vias, depois a gente fala um pouco mais o que é isso, a iluminação adaptativa, adaptar os níveis, que era uma grande dúvida também que se tinha, se podia ajustar esses níveis ao longo da noite. Outros itens que já estavam, mas foram revisados ou mantidos, a questão da arborização, a faixa de pedestres, que está agora bem melhor definida, a poluição luminosa, que eu já falei, e 2 pontos que para mim são chaves na norma. A questão da introdução do critério de DP e DE, densidade de potência e densidade de energia. A grande dica que eu dou sempre é, quem quiser saber como sair do lumen por watt e estabelecer uma nova métrica de avaliação da iluminação, como realmente interessa, estude densidade de potência e densidade de energia e aplique isso nos projetos. A Juliana falou aí sobre o lumen por watt, a evolução da eficácia luminosa praticamente dobrou em 10 anos, né? Mas lumen por watt é um dos parâmetros para a gente começar a avaliar. Não adianta ter um lumen por watt alto se não tiver uma boa avaliação aí da densidade de potência e densidade de energia. Então, claro, a gente tenta sempre o maior lumen por watt possível, mas isso vai ser aplicado avaliando o conceito da densidade de potência e densidade de energia. E, por fim, eu acho que foi o tema mais polêmico, e não deveria ser, mas a grande modificação que teve na norma foi uma limitação da temperatura de cor em 3.000 Kelvin para a faixa de pedestres, 2.700 Kelvin para vias principais, estradas, rodovias, 2.200 Kelvin para vias locais e 1.800 Kelvin para áreas de proteção ambiental. Esse foi, vamos dizer assim, o ponto mais polêmico, não deveria ser, porque teve muito mais itens que foram revisados e são mais difíceis de atingir do que uma temperatura de cor que qualquer fabricante atingiria, mas a questão de outros fatores que foram incluídos na norma, FDTI, que agora é obrigatório, luminância, que já estava, mas a questão da luminância é feita de uma outra forma de avaliação, a malha de luminância ficou muito melhor definida. Então, vários avanços que se trouxe e ficou um pouco mais... chamou atenção a temperatura de cor em função de fatores que a gente vai comentar hoje da inaplicabilidade da norma que se tem por questão de falta de certificação. Parece que mudou bastante coisa, né, Luciano? Assim, você citou aí as principais mudanças e estava até anotando aqui, porque realmente foram várias, né, as mudanças, e o pessoal que trabalha aí no setor precisa ficar bastante atento a essas novas demandas, né? E eu queria continuar com o Luciano. Você mencionou o conceito de iluminação adaptativa. Eu queria que você explicasse um pouquinho esse conceito melhor para a gente e qual que é a sua relação com telegestão. Você também participa, coordena, né, uma comissão sobre o tema. Queria que você fizesse aí a relação da iluminação, do conceito de iluminação adaptativa com a telegestão. Legal, esse é um tema super importante, traz tecnologia, e é o que a Juliana falou, né? A gente está falando de itens da norma que trazem aspectos qualitativos, e não só quantitativos, como estavam nas versões anteriores. A iluminação adaptativa é um desses. O que é a iluminação adaptativa? É adaptar os níveis de iluminação, ajustar a luz certa para o momento certo, para a situação certa. Vou dar um exemplo, uma via que tem um tipo de tráfego em determinados períodos, tem uma necessidade, tem uma classificação, em determinados horários da noite, em determinados horários de uso da iluminação viária, ela pode ser reclassificada, dependendo 1 ou até 2 níveis abaixo, e com isso se adaptar aos níveis, economizar energia, mantendo o padrão, a garantia do padrão de segurança. Existe um item específico da norma que fala como fazer essa iluminação, que o ideal seria monitorar em tempo real, então
a telegestão faria isso, e quando não é possível monitorar em tempo real, os critérios para a iluminação adaptativa, o que deve ser considerado. Tem situações importantes, né, que ao mesmo tempo que diminui o tráfego de pedestres e veículos em determinados horários, mas nesses horários pode aumentar a velocidade do tráfego, o que não seria aí recomendado reduzir os níveis, e aumentar a fadiga dos condutores. Tudo isso eu estou lembrando assim, de itens que estão no texto da norma. Comprem ou acessem a norma, quem tem convênio com CREA, com CAL, isso hoje ficou mais fácil de acessar a norma. Estudem esse ponto da iluminação adaptativa, porque é super importante. E eu fico feliz de coordenar o Comitê de Telegestão da ABCIP, da Associação Brasileira das Concessionárias de Iluminação, porque nesses 3 anos à frente, já com o antigo coordenador, já se vinha discutindo isso, né? E outros avanços foram feitos em relação à aplicação da telegestão, a portaria 221, que transforma o controlador de iluminação num medidor de energia elétrica, e também possibilita ele medir e também adaptar os níveis agora estabelecido pela NBR 5101. Então, precisa de um tempo para se adaptar também à iluminação adaptativa, né, para se conhecer os benefícios e também começar a usar, e para que a concessionária de energia aceite também essas medições, e com o benefício de dimerizar em certos períodos da noite. E a telegestão tem tudo a ver com isso, porque é possível estabelecer horários, calendários, estratégias de economia de energia. A iluminação pública deixa de ser uma coisa estática e vira dinâmica. Um futuro além da iluminação adaptativa é um acrônimo que eu criei que se chama o ACD: adaptativa, controlável e dinâmica. Adaptativa é o que eu acabei de falar, os níveis que se adaptam à iluminação. Controlável pela telegestão, então a gente consegue fazer o link com o sistema de telegestão. E dinâmico, porque é possível aplicar o conceito do branco dinâmico, mudar a temperatura de cor ao longo da noite. Exemplo, numa praça. A gente pode começar a noite com 2.700 Kelvin no entorno da praça, onde tem vias importantes. Lá pelas 10 horas da noite, meia-noite, diminui para 2.200 Kelvin ou para 1.800. Isso ajustando, fazendo o branco dinâmico, e depois, no final da noite, voltar para a temperatura de cor de 2.200 ou 2.700 Kelvin, atendendo aí o item 6.7 da NBR 5101. E isso pode ter impactos positivos, por exemplo, Rosito, em ruas que a gente tem um nível de violência maior, né? Então você pode controlar isso de forma que as pessoas se sintam mais seguras, né, a transitar naquela rua, naquela via em específico, e também o contrário, né? Assim, ruas tranquilas, assim, também que não tem movimento de pessoas em determinado horário, também dá para controlar o fluxo de iluminação, né? Exato, por exemplo, o calçadão ele tem que ser P1, mas uma calçada que hoje é classificada como P2, e eventualmente ela pode ter uma modificação ao longo do tempo e virar uma P1. É uma estratégia. Que é P1 e P2, Luciano? Uma P1 é uma iluminação específica para pedestre, seria o nível mais alto de iluminação. Tá. E uma P2 já é um nível abaixo. Tá. Então, por exemplo, se ela foi classificada como P2, mas tem chance dela aumentar no futuro, se projeta a luminária para atender a P1, que é um nível mais alto, mas ela já parte dimerizada para o nível que ela precisa hoje, que é de P2. Pelo que se observa, causa um impacto muito grande no mercado, né, de iluminação, nas empresas. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para a Juliana, como isso tem sido abordado, né, essas novidades que vieram na norma, quais os impactos dela no mercado? Quais são os profissionais, as empresas que precisam estar atentas e fazer as devidas adaptações? Por exemplo, projetistas, fabricantes. Legal, Ed. Realmente são muitas mudanças, né, que a norma trouxe, são muitas mudanças técnicas, né, como o Luciano coloca. Essa questão da nova classificação viária, ela impacta diretamente no projeto do início, né, porque a forma de se classificar a via mudou. Então, o projetista precisa aprender a classificar a via de uma outra forma, considerando o fluxo de pedestre, o fluxo de carros, né, a característica do entorno. Então, tem que ter mais informações, inclusive do município, para que esses projetos sejam mais assertivos. Então, assim, projetista em primeiro lugar, ele precisa ter essa atualização do que mudou e como fazer um projeto agora seguindo as regras da nova 5101, né?
Então, é um ponto muito importante. Os fabricantes também, de certa forma, precisam se adequar, porque mudou classificações, por exemplo, de como se classifica a distribuição fotométrica da luminária, então, o BUG, né? Então, os fabricantes atualmente não informam com esse olhar da classificação BUG, né? O quanto de luz que joga para cima, para baixo, para os lados. Então, é necessário também uma adaptação dos próprios fabricantes, não só em relação à questão das temperaturas de cor, como o Luciano colocou, que agora se recomenda, né, temperaturas de cores mais baixas, né, então 1.800 Kelvin para áreas aí ambientalmente importantes, né, ou 2.700 ou 2.200, então a gente não vê muitos produtos com essa temperatura de cor mais baixa, então tem todo esse movimento também de adaptação dos fornecedores. Os gestores públicos também precisam ter um olhar para isso, porque a forma deles avaliarem o projeto, a forma que eles também vão avaliar, em forma de medição até, o recebimento do produto, né? Então, toda a cadeia precisa aí estar atualizada com esses requisitos, né? Então, com o LED, né, a tecnologia ficou, de certa forma, mais técnica, né? Então, hoje a gente fala em formas de medição que exigem equipamentos também mais precisos, né? Então, para você medir a temperatura de cor, para você medir o índice de reprodução de cor, ou para você medir a iluminância, ou medir o TI, que é o ofuscamento, você também vai exigir ter equipamentos mais robustos, mais especializados, né? Então, também tem toda essa adaptação, né? Então, hoje você faz uma medição com luxímetro, né? Até então se fazia basicamente com luxímetro, embora a norma anterior já trazia requisitos de luminância, mas hoje em dia o ideal seria você ter o luminancímetro para fazer a aferição, né? Existe equipamento para fazer medição do TI, que é essa questão do ofuscamento, mas equipamentos que a gente praticamente não encontra no Brasil, mas existem esses equipamentos para serem comprados aí de fora, né? Então tem toda essa questão de atualização técnica do mercado como um todo, né? Até as concessionárias de energia, né? Ou o próprio, né? Os próprios programas do Procel precisam ser adaptados aí também para estarem alinhados aos requisitos que a norma solicita. Na verdade, eu ia até complementar a pergunta para você explicar em que pé nós estamos, né? Se esses produtos estão disponíveis, se é possível acessar. Né? É óbvio que também tem o prazo de adaptação à norma, então essas empresas, né, elas vão ter esse período aí para se adaptarem. Acho que a próxima pergunta, acho que a Flávia já pode fazer aí para o Rosito, né, Flávia? Isso, eu queria tocar num ponto aí que talvez, acho que foi um ponto bastante sensível, né, para o mercado, que foi a questão da luz azul, né? Então, parece que tem uma nova recomendação aí, e aí eu queria que você explicasse, Luciano, o que muda com a nova norma, especificamente sobre a temperatura de cor, né, a questão da luz azul, e também queria que você comentasse também essa questão da preocupação ali da comissão com o meio ambiente, né, reflexos no meio ambiente e na sociedade como um todo. Legal, Flávio. Agora, esse é um ponto, acho que sensível é a palavra, porque teve muita discussão, né? O que a gente fala? Até se criou um grupo de trabalho dentro da Comissão de Estudos da 5101, um grupo de trabalho para estudar os efeitos da luz azul. Ele está emitindo um relatório, então, sobre várias palestras foram feitas, estudos, pesquisas, e vai gerar um relatório sobre essa questão. Tentar limitar a temperatura de cor foi uma simplificação, porque o correto, tecnicamente, seria definir o máximo espectros de componente azul na luz. A gente até a comissão fala luz azul, né, mas, na verdade, espectro de luz de componentes azul na luz branca, e não existe luz amarelada ou luz azulada. Existe, claro que a temperatura de cor é uma simplificação disso também, mas
a gente está falando de luz branca. Então, de 1.800, 2.200 até 6.500, a gente está falando de luz branca. Então, esse é um ponto importante. O que muda, né, com essa questão? No Brasil, a gente tentou, a grande preocupação, e seguindo as recomendações da ISO e da ABNT, foi estabelecer critérios e limites, né? O próprio Procel já estabeleceu limites, não permitindo mais 6.500 Kelvin, limitou em 2018 em 5.000, e todos os processos do Procel Reluz, já há bastante tempo, são limitados em 4.000, só que a norma, ela estabelece os critérios de projeto e não de produto. E aí foi esse grande impasse. Por quê? Para usar o produto para atender a NBR 5101, a gente deveria, além de ter disponibilidade, os fabricantes se adaptam muito rápido, tem muito fabricante que já tem todas essas temperaturas de cor possíveis de fabricar, só que hoje eles não conseguem certificar o produto conforme a portaria 62 do Inmetro, porque na tabela de temperatura de cor, o limite mínimo é 2.700 Kelvin. Então, até 2.700 Kelvin se consegue certificação, como vários fabricantes já têm até selo Procel de luminárias com essa temperatura de cor, só que 1.800 Kelvin e 2.200 Kelvin não estão na tabela, que já estão atualizados, 2.200 já está atualizado na ANSI e não está no Inmetro, na portaria 62, e 1.800 Kelvin deve entrar na ANSI do ano que vem, mas teria outras maneiras de colocar esse limite para permitir certificação ou dispensar de certificação 1.800 Kelvin, visto que são para áreas de proteção ambiental, isso é um interesse público. Certificação é para segurança, que poderiam estabelecer os critérios de segurança, mas liberar 1.800 Kelvin de temperatura para poder ser aplicado. Então, o que falta hoje? Uma portaria complementar ou a revisão da portaria 62, que está prevista para iniciar agora em dezembro de 2024 e ser concluída no final, em meados, para o final do ano que vem, para permitir a certificação dessas temperaturas de cor que já estão na norma. Então, a norma ela entra em vigor a partir da sua publicação. Não tem como a ABNT fazer diferente. O que a ABNT fez, o COBEI? A pedido do próprio Inmetro, se colocou na introdução da norma, dizendo que existiria um tempo de adaptação para temperatura de cor. Depois isso mudou para a norma inteira, numa errata que saiu no dia 20 de setembro, mudou para a norma inteira de um tempo de adaptação do órgão regulamentador, que é o Inmetro, com o mercado. Só que esse tempo não está estabelecido, ele está na norma, que precisa desse tempo, ele não foi estabelecido, ele não foi determinado pelo órgão regulamentador, a norma só orienta quanto a isso. Como eu disse, os fabricantes se ajustam muito rápido. Se não tivesse certificação, já teria luminária de 1.800, 2.200 Kelvin disponível no mercado, sem certificação. O fabricante já tem, é só mudar o LED e fazer os testes, claro, com as fotometrias, com essas temperaturas de cor, mas já teria uma oferta enorme desses produtos. Hoje, como não é possível certificar nessas duas temperaturas de cor, os fabricantes estão esperando essa possibilidade. Então, é isso que causa um impasse na aplicação do produto certificado na norma de projetos. Isso gera uma certa insegurança, e aí acabou sendo publicada uma errata da norma, no dia 20 de setembro, mudando o item 6.7, né, foi essa diferença aí do item 6.7, tirando a palavra deve e usando a palavra convém. Mas nesse mesmo item que permanece item de norma, ele diz o seguinte, ele diz que devido a questões, impactos na flora e na fauna e na saúde do ser humano, o que estava antes como deve, hoje é dito que convém que fontes de luz não passem, por isso deve-se limitar a temperatura de cor a 2.200 Kelvin para vias locais, e demais convém limitar a 2.700 Kelvin, exceto na faixa de pedestre, que pode ir a 3.000 Kelvin. A norma ela é categórica, ela diz o seguinte: fontes de luz que possuem comprimento de onda mais curtos de espectros têm efeitos negativos relevantes na flora e na fauna, que agora mudou de deve para convém ser considerados quando for projetado o sistema de iluminação viária. E também pesquisas indicam que forte conteúdo de azul no espectro tem importantes efeitos não visuais sobre a saúde do corpo humano. Independente de ser deve ou convém, os engenheiros, técnicos, arquitetos que estão escutando a gente aqui, eu, como profissional, eu não faria um projeto que, mesmo que diga que convém, eu não faria uma coisa que não convém, é meu CREA que está em jogo.
Então, mesmo a norma é de aplicação voluntária. Por força de lei, em projetos públicos, ela deve, não é que a convém, ela deve ser observada, né? Ela tem força de lei. E se diz uma coisa que vira com força de lei, se diz que não convém fazer de uma forma, a gente vai fazer o que não convém? Aí, e eu tenho repetido uma frase que é a seguinte: hoje a norma, infelizmente, ela é mais usada e ela tem maior peso quando vai se fazer um laudo para apurar responsabilidades e causas do problema e da tragédia. Aí, os institutos, IPT e outros que fazem laudos, usam a norma para fazer seu laudo, para dizer por que a tragédia aconteceu. E hoje a norma tem mais sido utilizada para isso e para advogados usarem a norma e responsabilizarem engenheiros. Então, engenheiros, arquitetos, técnicos, o que eu recomendo? Façam o que convém. Mas é um ponto bastante delicado e ficou muito claro agora porque que causou uma comoção, né? Vamos dizer assim. E tem países, por exemplo, o Chile criou uma lei que estabelece que tem que trocar em 5 anos, se não me engano, 5 anos a iluminação pública, estabelece os limites máximos entre 1% e 7% de componentes de luz azul para área de proteção ambiental 1% da faixa do espectro de azul. De mais áreas, até 7%. É mais ou menos isso que diz essa lei no Chile, e os fabricantes se adaptaram, os produtos estão disponíveis e estão sendo aplicados dessa forma. E há assim, notícias de outros países, enfim, outras cidades que fizeram essa mudança ou estão em vias de fazer também, Luciano? Algumas cidades da Europa limitam em 3.000 Kelvin. A maior parte, assim, não é muito aceitável, né, na Europa, temperatura de cor de 4, 5, 6.000 Kelvin, como no Brasil, às vezes Estados Unidos, alguns estados têm essas temperaturas de cor mais altas. Na Europa já foi, assim, já praticamente há 3, 4, 5 anos já se limitou em 3.000. República Tcheca é um local onde também já tem uma norma que limita e é mais incisiva em relação a isso, mas se vê pelo menos o que eu tenho visto, é que teve uma adoção um pouco mais tardia, não tão rápida quanto no Brasil, né, de LED em alguns países da Europa, e a transição foi muito mais no sentido não de quantidade, mas sim de qualidade. Então já levou em conta a temperatura de cor nessa transição. Entendi. Juliana, você quer manifestar a sua opinião sobre o assunto? Oi, Flávia. Esse assunto ele foi realmente bastante polêmico durante todo o processo da revisão normativa, né? Não foi um ponto de consenso entre os participantes, e depois teve toda essa reviravolta também com essa emissão de errata, né? Então, assim, tem todo o aspecto ambiental que eu concordo, eu acho que é um ponto super relevante que a gente precisa colocar. O Luciano colocou muito bem essa questão do azul. Na verdade, a norma traz uma certa simplificação, né? O termo temperatura de cor, né, mais quente, né, 2.700 ou 3.000 ou 2.200, mas na verdade o que se quer limitar realmente é o espectro azul. Eu estou até com um espectrofotômetro aqui e acho que é interessante mostrar, não sei se dá para ver aqui. Ai, peraí. Apagou. Que quando a gente fala em espectro luminoso... Um pouquinho para cá. Aqui, ó, dá para ver? Tá. Isso aqui é um espectro de uma fonte de LED, um LED de 3.000 Kelvin. E olha quanto que a gente tem de azul aqui. A gente tem bastante azul, mesmo com 3.000 Kelvin, entende? Então, na verdade, a gente está simplificando essa forma de avaliar essa quantidade de azul que tem aqui em termos numéricos de temperatura de cor, mas o correto mesmo seria tentar eliminar essa quantidade, né? O quanto menos tiver dentro de um comprimento de onda lá, que se sabe que é nocivo, melhor, né? Então, assim, até voltando para a questão da educação e tal, então, tem todo esse arcabouço técnico para que as pessoas também entendam o que é o nocivo, né? Às vezes você consegue ter até uma temperatura de cor mas, né, de 3.000 Kelvin, mas com um espectro azul menor, porque, na verdade, a composição da luz ela é formada em vários comprimentos de onda. Então, às vezes, o correto mesmo seria a gente aferir, né, o espectro da luz do LED, que não necessariamente, de repente, um 3.000 Kelvin até poderia estar dentro, e um 2.700 não, porque vai depender, na verdade, da quantidade de azul. Então, acho que tem esse ponto também que ninguém
pessoal nem costuma abordar, mas, assim, tecnicamente falando, a origem desse problema está no espectro, não está no 2.700, não está no 2.200, né? Então, eu acho que também tem que abrir um pouco, assim, a mentalidade, de repente, será que a forma de verificar não seria medir, então, o espectro da fonte, e aí a portaria do Inmetro colocar o teste, não mais em termos de temperatura de cor, mas em quanto de luz azul, dentro de um comprimento X de onda, tem aquela fonte luminosa, né? Então, também acho que tem esses pontos para serem colocados. E quando a gente fala que teve, assim, essa questão da... Não teve um consenso, porque também tem outros vieses, né? A gente vê muita gente também que tem a preferência por temperaturas de cores mais neutras e mais frias, e aí quando você vê que tudo vai ser substituído por uma temperatura de cor mais quente, então também tem essa negação, né? Tem a questão da eficiência, né? Então a gente sabe também que quando baixa a temperatura de cor, esses LEDs são menos eficientes, né? Então, por exemplo, se a gente tomar como base 4.000 kelvins, né? Quando a gente baixa para 2.700, tem mais ou menos 5% de perda, né? Em termos lumens watt. Se você baixa para 2.200, isso cai para 15%, para 1.800 cai para 30%, isso em números, né, gerais. Mas, como eu falei no início, a gente teve um aumento de eficiência nesses últimos 10 anos de quase 100%, né? Então, se a gente pensar que há 10 anos atrás a gente tinha uma luminária de 100 lumens por watt, e a gente tem hoje luminárias de 190 lumens por watt, todo esse ganho não é uma perda ter né? Não vai ser tão crítico você voltar um pouco em termos de eficiência, porque a gente está olhando para outros vieses, né? O viés ambiental, que é muito importante também. Então, eu tenho essas considerações, assim, eu acho que é importante, né? Eu acho que, assim, na verdade, a solução, no meu ver, é um pouquinho o que o Luciano colocou, né, dessa iluminação dinâmica, porque a tendência aí, se a gente for ver, o melhor dos mundos é uma luminária que muda a temperatura de cor, né? Então, uma via rápida, uma via, né, ou um determinado horário, eu acho interessante ter 4.000 kelvins nas vias, mas, de repente, depois de um determinado horário, você mudar a temperatura de cor, diminuir o nível, né? Então, eu acho que isso a norma possibilitou, né, em relação à questão da iluminação adaptativa, e a tecnologia vem possibilitando isso em termos da aplicação da telegestão, né, e o desenvolvimento da indústria. Você tocou num ponto chave, né? Inclusive eu gostaria de ouvir a opinião dos dois, a começar por você que já estava com a palavra. Iluminação versus conectividade, né? Como que nós estamos hoje e o que é esperado para o futuro? Qual a sua projeção? O que você acha que a gente vai ter aí nesse tema para os próximos anos? Eu acho que esse tema é super relevante, porque hoje a gente vê o LED atrelado a controle, né? Então, mesmo assim, falando em eficiência energética, né? Se você fala, eu vou substituir a iluminação antiga de sódio pelo LED, você tem um ganho. Mas se você controla essa luz, reduz o nível de iluminação quando você não precisa, você tem um outro ganho. Então, essa conectividade, essa automação, né, que está muito atrelada agora à questão de internet das coisas, cidades inteligentes, é o futuro. A telegestão está presente, eu acho que assim, as PPPs estão trazendo a telegestão, estão colocando aí em curso nas cidades. O que eu não estou vendo exatamente assim é a aplicação dela. Então, por exemplo, hoje seria possível realmente a gente dimerizar a iluminação em determinados horários. A norma permite, a tecnologia permite, muitas cidades já têm telegestão, já têm drivers dimerizáveis, já poderia se fazer isso, né? Então, tem a questão também cultural, né, de convencer que isso é uma vantagem também, né? Eu vejo, assim, a tendência, cada vez mais o controle da luz pela telegestão, né, e essa questão da conectividade.
E essa possibilidade que o Luciano comentou realmente de ter uma iluminação dinâmica. A gente vê isso já em iluminação de interiores e essa tendência vir também para a iluminação pública. Agora com você, Luciano, qual é a sua visão, né, sobre essa questão da conectividade? Você já abordou um pouco isso na sua fala, mas o que você acha que deve ocorrer aí nos próximos anos e em que nível que nós estamos atualmente? Bom, a telegestão ela já é realidade principalmente nos processos de PPP, né, onde tem 30%, 50% PPPs já com 100% de telegestão, como São Paulo. Então, aí entre 550 e 600 mil pontos com telegestão, outras cidades que já têm aí também uma experiência nisso tudo, e a telegestão vem evoluindo. Então, eu concordo, sim, tudo que a Juliana falou, e o futuro da iluminação é o controle hoje. Claro que tem evolução, pode ter uma troca de tecnologia do LED aí daqui uns 5, 8, 10 anos, da conversão da luz, da maneira da conversão da luz, mas hoje a gente tem a telegestão, sistemas de controle, tanto para ambientes internos como externos, como uma realidade que deve crescer muito. Então, isso melhora, né, como a Juliana falou, toda a questão da dimerização da economia de energia, aumenta a vida útil da luminária, porque opera com uma potência menor, é possível fazer manutenção preventiva e preditiva, porque você tem o controle do que está acontecendo no ponto, aí realmente vai se fazer gestão com tudo isso. Então, o sistema já vem evoluindo também, eu sempre comento que isso já tem a compatibilidade do sistema de gestão com a telegestão, com elementos de inteligência artificial sendo utilizados. Imagina onde a gente pode chegar com tudo isso. Recentemente eu fui fazer uma visita, era numa planta industrial, indústria 4.0, quem sabe a gente não vai ter a iluminação viária 4.0 realmente com os mesmos conceitos que já estão sendo aplicados na indústria, né? E assim, hoje é muito, assim, falando muito abertamente, hoje é muito chato a maneira que se faz a gestão da iluminação pública. Ver um edital de iluminação, ver sempre pedindo as mesmas coisas, parece um Ctrl+C, Ctrl+V de edital. Então, precisa inovação, precisa trazer... A indústria precisa ser desafiada. Voltando um pouco ao tema anterior, Juliana, eu acho que a gente podia lançar um desafio para a indústria em 2024, 2025. A gente fazer uma luminária de 4.000 Kelvin, com menos de 7% no azul e com acima de 170 lumens por watt. Quem se habilita, conversa com a gente depois aqui e a gente... Vamos ver onde a gente consegue chegar com isso. Eu não sei se fisicamente é possível, eu estou brincando um pouco aqui, mas é por isso, a gente tem que valorizar, eu sempre cito isso, falta de mecanismo que incentive a inovação. A gente está discutindo, né, acho que a Juliana apontou bem a questão do estado da arte e da eficácia, mas colocar isso como um requisito no edital precisa ter muito cuidado. Porque o que a gente diz quando exige no mínimo 170 lumens por watt? Que a eficácia do LED dentro da luminária é aquilo. E o resto? E a maneira que a gente vai, com tudo que a gente falou aqui, a gente está desconsiderando e achando que, limitando numa eficácia, a gente vai ter um bom produto. Não vai. Vai ter um problema. Até porque hoje, recentemente, eu vi um certificado de uma luminária, de um importador, com 6.500 Kelvin, 100 lumens por watt. E de um outro importador, 2.700 Kelvin, atendendo os projetos da 5101, que vão com 2.700 Kelvin, com 170 lumens por watt. Lumen por watt é uma questão comercial hoje. É uma questão de quem vai querer vender em qual nicho para atender qual faixa de eficácia. É claro que existe um limite. Hoje, como a Juliana bem falou, está em torno de 190, 200 lumens por watt em produtos comerciais, mas eu acho que a portaria 62 vai precisar evoluir muito nisso. Concordo. Até aumentando os limites, né, para classificação da deficiência da luminária, né? Hoje todo mundo é A, né, Juliana? Hoje todo Exatamente. mundo é A. E no começo também sempre foi A, né? Não teve uma diferença, porque é muito fácil você ter 100 lumens por watt, né? Então tem que agora realmente subir a régua para diferenciar, porque hoje todo mundo é A, né? Então, um diferencial hoje é você ter o selo Procel. Mas... Que já não é diferencial. Que já tem, se não me engano, são em torno de 28 fabricantes com selo e mais de 2.000 produtos. Tem que aumentar a régua, os dois precisam ter aí... Tem que ter um mecanismo de aumento da régua gradativo, porque se não esperar uma mudança na regra, ele já deveria ser gradativo ano a ano, subir 5%, por exemplo. E aí, assim, eu acho que a gente tem que enfatizar essa questão que realmente a eficácia luminosa, a eficiência luminosa, ele é um ponto que todo mundo fala e coloca no edital, mas, assim, tecnicamente falando, não é isso que vai definir uma boa iluminação. Definitivamente não é. Geralmente, luminárias com alta eficiência
não, assim, a eficiência ser alta não significa que ela tenha uma boa curva de distribuição. Consequentemente, não significa que ela vai ter um controle de ofuscamento, que vai atender aos requisitos de luminância. Então, assim, é uma... FDTI. Exatamente, a gente só está vendo a pontinha ali da iceberg, na verdade o negócio é muito mais, né, complexo, né? Então, assim, você realmente conseguir avaliar o produto da forma correta para aplicação na via, né? Eu acho que, assim, a 5101, na verdade, a gente pontuou aí alguns pontos de mudança, mas ela exige que o projetista faça um cálculo luminotécnico. Então, avalie a via, classifique a via, veja quais são os requisitos que ele precisaria atender em termos de nível de luminância, de ofuscamento, e essa avaliação em si que vai definir a luminária. Hoje o que a gente vê é muito assim, o que está definindo as luminárias no edital é quanto que ela tem em lumens por watt, que na verdade, né, não significa muita coisa, né? Para que você tem um monte de luz lá, ser super eficiente, se o resultado na via não é satisfatório? Então, assim, a aplicação da norma, como a gente gostaria de ver, é que, né, se tenha esse olhar mais para o projeto, né, para o resultado da iluminação, e não simplesmente da especificação técnica da luminária. Perfeito, gente. Eu acho que toda mudança gera desconforto, incomoda, mas é esse desconforto que leva à melhoria, a melhores desempenhos, né? E a nova norma tá mostrando bem isso, né? Queria agradecer, eu acho que encerramos por aqui, né, Ed? Foi um bate-papo muito legal, espero que quem esteja ouvindo ou assistindo a gente, que tenha gostado. Se tiver dúvidas, pode mandar aqui para a gente, deixa aí nos comentários, que a gente não responde, mas manda aqui para o Luciano e para a Juliana responder, né, as dúvidas técnicas que surgirem. Foram lançados alguns desafios aqui, então se alguma indústria aí conseguir chegar no equipamento que o Luciano está sugerindo aqui, por favor, entre em contato também. E é isso, queria muito agradecer a presença de vocês, a toda essa contribuição, foi um debate muito rico e realmente fiquei muito feliz aqui com a nossa conversa de hoje, viu? A Flávia pelo convite, né, de estar aqui de novo com vocês, com o pessoal do setor elétrico, foi um grande prazer aí estar contribuindo aí com essa discussão. Obrigado também, Flávia, Ed, Juliana. Já não é de hoje, a gente já encontrou até no meio da pandemia para gravar também um evento. Foi verdade, o Sinásio Digital, nossa. Exatamente. E aí, em novos formatos, a gente está sempre discutindo, avaliando, procurando também contribuir, né, nas comissões de norma para a evolução da iluminação no Brasil. Obrigado aí por mais essa oportunidade, estou à disposição. Nós que agradecemos, né, como a Flávia falou, foi maravilhoso, e o bom é que vocês dois fizeram uma interação aí, colocando aí os desafios que nós teremos de adaptação com essa norma, né, assim como a gente tem outras normas do setor elétrico também, passaram por revisão e estão exigindo situações semelhantes, né, às vezes acaba ficando um vácuo na norma, ou fica um vácuo de uma portaria seguinte que vai ter que ser editada para corrigir um ou outro desafio, né, ali daquele assunto. Então, a gente agradece muito a vocês todos que estão nos acompanhando, a vocês por terem vindo aqui fazer esse debate, e se você gostou aí desse debate que nós fizemos, não esquece de favoritar o nosso programa, né, na sua plataforma predileta aí de podcast, de videocast, para que você possa acompanhar os nossos próximos conteúdos, sempre nessa mesma pegada de hoje, com especialistas abordando esses temas que são super interessantes, né, para o universo da energia no Brasil e no mundo. Isso aí. Obrigada, gente.